7 de agosto, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje começaremos o livro do profeta Jeremias. Nós leremos do capítulo 1 ao 3. Vamos lá? Esse livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. Ele falou de novo quando Joaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. Deus chama Jeremias. O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Senhor me perguntou, o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você está certo. Eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. O Senhor falou comigo outra vez e perguntou, o que mais você está vendo? Eu respondi, estou vendo no norte uma panela fervendo e se derramando para o lado de cá. Então o Senhor disse, do norte virá a destruição, que se derramará em cima de todos os que vivem nessa terra. Eu vou chamar todas as nações do norte. Os reis dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das suas muralhas e também em volta das outras cidades de Judá. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram, estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. Jeremias, prepare-se para vir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora, pois, do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Escute, Jeremias. Todas as pessoas dessa terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo, vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 2. A fidelidade de Israel. O Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem. Meu povo, eu lembro de quando você era jovem, como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Lembro-me como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Povo de Israel, você era só meu. Era sagrado como o trigo, que é colhido primeiro e oferecido a mim. Eu castiguei todos os que fizeram você sofrer e fiz cair o mal sobre eles. Eu, o Senhor, estou falando. O pecado dos antepassados dos israelitas. Descendentes de Jacó e famílias do povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Ele diz, que defeitos seus antepassados acharam em mim para me abandonar? Adoraram ídolos inúteis e eles mesmos se tornaram inúteis. Eles me desprezaram, no entanto, fui eu quem os tirou do Egito. Eu os levei pelo deserto, terra de montanhas e de precipícios, terra seca e perigosa, por onde ninguém viaja e onde ninguém mora. Eu os trouxe para uma terra boa, a fim de que se alimentassem das suas colheitas e do que ela tem de melhor. Mas eles vieram e mancharam a minha terra, fizeram com que a terra que lhes dei virasse um lugar nojento. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor. Os que lidam com a lei não quiseram saber de mim. Os governadores se revoltaram contra mim. Os profetas falaram em nome do Deus Baal e adoraram ídolos que não podem ajudar ninguém. A acusação de Deus contra o seu povo. O Senhor Deus diz, assim eu vou novamente fazer uma acusação contra o meu povo. Vou apresentar a minha causa contra vocês e os seus descendentes. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vão até a ilha de Chipre, no oeste, e vejam. Mandem alguém a Quedar, no leste.
E preste atenção, pois uma coisa como esta nunca aconteceu antes. Nenhuma outra nação trocou os seus deuses por outros que nem eram deuses de verdade, mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso, eu, o Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim a fonte de água fresca e cavaram cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. Os resultados da infidelidade do povo. O Senhor Deus diz: o povo de Israel não é escravo, nem nasceu escravo. Então por que os seus inimigos o escravizam? Como se fossem leões, eles têm dado urros contra Israel. Eles têm rugido com força. Fizeram com que a terra de Israel virasse um deserto. As suas cidades estão destruídas e ninguém mora nelas. Sim, os moradores de Mênfis e de Táfnis raparam a cabeça de Israel. Povo de Israel, foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu com você. Você abandonou a mim, o Senhor, seu Deus, quando eu o estava guiando pelo caminho. E agora, o que você vai ganhar indo até o Egito para beber água do rio Nilo? O que você vai ganhar indo até a Síria para beber água do rio Eufrates? A sua própria maldade o castigará, e você será condenado porque me abandonou. Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, o Senhor seu Deus, e deixar de me temer. Eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, estou falando. O povo não quer adorar ao Senhor. O Senhor Deus diz: povo de Israel, faz muito tempo que você rejeitou a minha autoridade. Você não quis me obedecer, nem me adorar. E em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores que dão sombra, você praticava a imoralidade na adoração aos deuses. Eu o plantei como uma parreira escolhida, uma muda da melhor qualidade. Mas veja o que você é agora, é uma parreira estragada e não presta mais. Mesmo que você se lavasse com muito sabão, com sabão bem forte, eu ainda poderia ver a mancha da sua culpa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Como é que você pode dizer que não se manchou e que nunca adorou Deus Baal? Veja como você pecou no vale. Veja só o que fez. Veja como você é como uma camela nova no cio, correndo solta por aí. É como uma jumenta selvagem do deserto quando está no cio. Quem a pode impedir de satisfazer o seu desejo? O macho que a quer não precisa procurá-la. Ela pode sempre ser encontrada na época do cruzamento. Povo de Israel, cuidado para que os seus pés não se machuquem de tanto você andar atrás de outros deuses. Cuidado para que a sua garganta não fique seca. Mas você diz: não adianta. Eu me apaixonei por deuses estrangeiros e vou atrás deles. Castigo do povo de Israel. O Senhor Deus diz: como o ladrão fica envergonhado quando é pego, assim o povo de Israel passará vergonha. Todos vocês, os seus reis e príncipes, os seus sacerdotes e profetas, passarão vergonha, todos aqueles que dizem a um pedaço de madeira: você é meu pai, e a uma pedra: você é minha mãe. Isso vai acontecer porque vocês me viraram as costas, em vez de virarem o rosto para o meu lado. No entanto, quando estão em dificuldade, vocês vêm me pedir que os salve. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Quando vocês estão em dificuldade, que eles os salvem, se é que podem. Judá, os seus deuses são tantos quanto as suas cidades. Eu, o Senhor, pergunto: qual é a queixa que vocês têm de mim? Vocês todos se revoltaram contra mim. Eu os castiguei, porém isso não adiantou nada. Vocês não quiseram aprender a lição. Como um leão furioso, vocês mataram seus próprios profetas. Todos vocês prestem muita atenção no que estou dizendo. Povo de Israel, será que eu tenho sido para vocês como um deserto, como uma terra perigosa? Então por que é que vocês dizem que vão fazer o que quiserem e que não voltarão mais para mim? Por acaso uma jovem esquece as suas joias? Ou uma noiva esquece o seu véu? Mas o meu povo esqueceu de mim por tantos dias que nem dá para contar. Vocês sabem muito bem como andar atrás dos amantes, e até as prostitutas podem aprender isso com vocês. As roupas de vocês estão manchadas com o sangue de pobres e inocentes que nunca assaltaram as suas casas. Mas apesar de tudo isso, meu povo diz: eu estou inocente. Certamente o Senhor Deus não está mais irado comigo, mas eu, o Senhor, o castigarei porque você diz que não pecou.
porque você muda assim para pior, sem mais nem menos. Como você ficou desiludido com a Síria, também ficará desiludido com o Egito. Você vai voltar também do Egito de cabeça baixa, envergonhado. Eu, o Senhor, rejeitei aqueles em quem você confia. Você não vai ganhar nada ficando com eles. A infidelidade do povo, capítulo 3. O Senhor Deus diz: se um homem se divorciar de sua mulher e ela o deixar para casar com outro, o primeiro marido não poderá casar com ela outra vez. Isso mancharia completamente a terra de Israel. Mas você, meu povo, tem tido muitos amantes e agora quer voltar para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olhe para o alto dos montes e veja. Será que existe algum lugar onde você não agiu como prostituta? Você ficava na beira da estrada esperando os fregueses, como um árabe que espera no deserto para assaltar alguém. Você manchou a terra de Israel com a sua prostituição e os seus vícios. É por isso que não tem chovido e a chuva da primavera deixaram de cair. Mas você tem até jeito de prostituta e mostrou que não tem vergonha. E agora você me diz: tu és meu pai, tu tens me amado desde que eu era criança. Tu não ficarás com raiva de mim para sempre. Povo de Israel, foi isso que você disse, mas continuou fazendo todo o mal que podia. A necessidade do arrependimento. No tempo do rei Josias, o Senhor Deus me disse: você está vendo o que fez Israel, aquela mulher infiel que virou as costas para mim? Ela subiu em todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores que dão sombra, agindo como prostituta. Eu, Senhor, pensei assim: depois de fazer tudo isso, com toda certeza, ela voltará para mim. Porém não voltou, e Judá, a sua irmã infiel, viu isso. Judá também sabe que eu me divorciei de Israel e que a mandei embora porque ela me abandonou e virou prostituta. Mas Judá, sua irmã infiel, não ficou com medo. Ela também virou prostituta. E não ficou envergonhada. Ela manchou a sua terra porque cometeu adultério, adorando pedras e árvores. E o pior de tudo é que Judá, a infiel irmã de Israel, só fingiu que voltava para mim. Ela não foi sincera. Eu, Senhor, estou falando. Aí Deus me disse que, embora o povo de Israel o tivesse abandonado, ainda era menos culpado do que a infiel Judá. Ele mandou que eu fosse até o norte e dissesse ao povo: ó Israel infiel, volte para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sou bondoso e por isso não ficarei com raiva de você. Não ficarei irado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Basta você reconhecer que é culpada e que se revoltou contra o Senhor, seu Deus. Confesse que debaixo de todas as árvores que dão sombra, você deu o seu amor a deuses estrangeiros e não me obedeceu. Eu, o Senhor, estou falando. O convite ao arrependimento. O Senhor Deus diz: volte, povo infiel, pois vocês são meus. Eu vou pegar vocês, um de cada cidade e 2 de cada grupo de famílias, e vou levá-los de volta ao Monte Sião. Eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Então, quando vocês se tornarem um povo numeroso naquela terra, ninguém mais falará a respeito da Arca da Aliança. Vocês não pensarão mais na arca, nem lembrarão dela, não precisarão dela, nem farão outra. E aí, quando chegar o tempo certo, Jerusalém será chamada de trono do Senhor Deus, e todas as nações se reunirão ali em meu nome. Não farão mais aquilo que os seus corações teimosos e maus mandarem. O povo de Israel se unirá com o de Judá, e eles voltarão junto da terra do norte para a terra que dei aos seus antepassados. O abandono da idolatria. O Senhor Deus diz: povo de Israel, eu queria aceitá-lo como meu filho e lhe dar uma terra agradável, a terra mais linda do mundo. Pensei que você ia me chamar de pai e que nunca mais me abandonaria. Mas, como uma mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, o Senhor, quem está falando. No alto dos montes se ouve um barulho, são os israelitas chorando e pedindo perdão, porque têm vivido uma vida de pecado e têm esquecido o Senhor seu Deus. Voltem todos vocês que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar a sua infidelidade. Vocês dizem: sim, estamos voltando para o Senhor, pois Ele é o Senhor, nosso Deus. Não recebemos nenhuma ajuda dos deuses pagãos, que temos adorado com gritos no alto das montanhas. Só o nosso Deus, o Senhor, pode ajudar o povo de Israel. Por termos adorado Baal, o Deus da vergonha, perdemos tudo o que os nossos pais conseguiram desde que éramos crianças, isto é, as ovelhas, o gado, os filhos e as filhas.
Vamos nos humilhar, vamos ficar cheios de vergonha. Desde o tempo em que o Senhor nos tirou do Egito, nós e os nossos antepassados temos pecado contra ele e não lhe temos obedecido. Que coisa linda, né? Dá vontade de chorar do início ao fim do livro do profeta Jeremias. Não é à toa que ele é conhecido como profeta chorão. Ele deve ter chorado As mesmo. palavras, eu imagino ele recebendo de Deus essa mensagem. Porque você vê o tempo inteiro Deus falando através de Jeremias o quanto ele estava triste, decepcionado. Eu achei linda a parte que ele falou aqui que ele fez de tudo para que a sua parreira fosse bela, né? Mas essa parreira não respondeu aqui no capítulo 2, versículo 21. Eu o plantei como uma parreira escolhida, uma muda da melhor qualidade, mas veja o que você é agora. É uma parreira estragada que não presta. Ou seja, a gente vê que Deus colocou no coração de Jeremias o seu coração. Uma outra coisa que chamou muita atenção para mim, meu Deus do céu. Capítulo 1, versículo 17. Deus diz assim: Jeremias, prepare-se para ir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Ou seja, Deus já sabia que o que ia usar Jeremias para falar seriam palavras duras, difíceis de serem ouvidas, que o povo não ia querer ouvir. Aí olha só o que Deus fala: não tenha medo deles agora, pois do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Ou seja, não reaja com medo, tenha ousadia, senão você vai se dominar por esse medo. Aí ele fala do versículo 18 a 19, escute Jeremias, todas as pessoas desta terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo vão ficar contra você. Ou seja, Deus já chega para Jeremias dizendo, vai haver uma resistência ao seu ministério, vai haver uma resistência ao que você vai pregar. Mas hoje eu estou lhe dando força para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Ou seja, eu vou te ajudar, Jeremias, a você cumprir o seu ministério. Que coisa linda, né? É. Que coisa fantástica. Chamado pesado que aí, né? Mas chamado doloroso. ele garantiu, né, que ia estar com ele. Que chamado doloroso. Uma outra coisa que me chamou a atenção, professora Rosane, capítulo 2, versículo 18. E agora o que é que você vai ganhar indo até o Egito para beber a água do rio Nilo? O que você vai ganhar indo até a Síria para beber a água do rio Eufrates? Deus colocou o povo em Canaã. Em Canaã tinha as águas do rio Jordão. Por que tantas vezes a gente tem um rio e a gente sempre busca saciar a nossa sede no rio, que não é o Deus que Deus tem para a nossa vida? Isso é desde os tempos primórdios, vai continuar. Sim, exato. E é isso que está falando aqui, ó. Eu dei para vocês o Rio Jordão, vocês foram buscar o Rio do Nilo. Eu dei para vocês o Jordão, vocês foram buscar ele deu o melhor. O Rio Eufrates. Eu dei o melhor para vocês. Acho que vocês vão acho não. Só acaba quando estiver perto dele e tiver um final mesmo dessa era, né? Porque a gente vai lendo e vai vendo como qualquer como é que fala? Semelhança é mera coincidência. Mas a verdade é que não é. Entendeu? Realmente é isso aí. E a gente não tem que se assustar mesmo, sabe? Com o que está acontecendo agora, porque aconteceu antes. Como diz a palavra, nada do que aconteceu é novo. Mas isso é muito bom. Mas é muito bom a gente ler e confrontar com aquilo que a gente está vivendo hoje. Exato. E ver o que eu posso fazer para mudar, pelo menos a minha história. E automaticamente o meio onde eu estiver, né? Porque a Bíblia, ela se cumpre nos nossos dias, como se cumpriu nos dias de Jeremias, de Isaías. Né? Isso é inegável. Então, assim, é complexo ao mesmo tempo, muito, muito claro, né? No capítulo 2, versículo 3, eu também achei lindo esse versículo. Meu povo cometeu 2 maldades, 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. Quantas vezes a gente vê, né, o ser humano abrindo mão de Deus por coisas tão irrisórias, por coisas tão... Águas vazadas, né? Cisternas rotas mesmo, né? Cisternas... Porque a água da cisterna é uma água parada. É uma água... que pode ser mais clean, que pode ser mais fresco do que as águas dos rios de Deus. Mais a nossa sede. Pode ter uma completude maior do que as águas de Deus. Águas de chuvas escorridas, né, pelos atalhos, né? Vazados, né? Cisternas. Rachadas. Gente,
Mas isso aqui, sabe, pastora Luana, eu acho que é muito também sabedoria espiritual. É muita sabedoria terrena e pouca sabedoria nas regiões celestiais. Sabedoria terrena que o Tiago fala que é maligna, Diabólica. diabólica. Mas e o diabo sabe. E não adianta, tá aí demonizando, pode falar o que quiser. Fale que tá demonizando, fale que é espiritualizando, fale o que quiser. Mas a palavra, ela é muito clara. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Não é demonizar. É tentar pôr panos quentes numa situação que vai explodir. Que é o reino de Satanás, né? Que é como ele entra. Usando realmente as situações que a gente acha que é inteligência, é isso, é aquilo. Mas é assim que tem que ser, principalmente nessa geração. Eu sou muito a favor mesmo da inteligência. Eu sou muito a favor mesmo de compreensão. E quanto mais puder, mais farei. Mas a realidade é que a linha é fininha demais. E Satanás, ele balanga nessa linha. Entendeu? E se a gente se colocar como sabedor de tudo e detento de tudo, das verdades que a gente não detém, vai pender para a linha de Satanás. Não adianta, é dois mundos, é o mundo de Satanás e o mundo de Deus. E é tênue ali a escolha, né? E a gente vê claramente aqui, Jeremias passando pela mesma situação e falava com a mesma, como se diz, né? Com essa veemência que eu tô falando agora. Porque é essa a verdade, né? É essa a verdade. Mas essa linguagem repetitiva, que seja repetitiva até bater, até ser algo realmente convincente para o nosso espírito, porque é assim que Deus faz com a gente, né? O Espírito de Deus, ele tá ali, ó, todo dia. Verdade, pastor? Exatamente. E o que a gente vê aqui em Jeremias é isso, né? O povo de Deus sofrendo por conta das suas próprias escolhas. E Deus fala isso no capítulo 2, versículo 17. E não é falta de aviso, né? O povo de Israel foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu. Não é falta do Espírito de Deus estar falando. Não é falta, não. Que nós possamos dar ouvido à voz do Senhor, que nós possamos estar atentos, porque a linha é tênue. E ter esse cuidado mesmo. E que a gente possa temer e amá-lo de maneira a tudo que nós fizermos, só na proximidade. E o que a gente diz, né? Jeremias estava lá, falou, Isaías não foi, né? E passou o tempo, né? Do tempo de Jeremias, passou o tempo de Isaías, o tempo de Jeremias, passou o tempo dos profetas aqui. E chegou o tempo dos profetas nos nossos dias. Os profetas estão falando. Entendeu? E vai ter sempre o povo que vai pisar. Vai resistir. Que vai desfazer daquilo que Deus falou aqui, ó. Que ele deu, né? Como é que você falou? Que ele deu coisas boas, né? Meu povo cometeu pecados, abandonaram. Vai haver pessoas que vão abandonar, sim, as águas das fontes frescas de Deus para poder pegar as águas rotas cisternas. Enfim, achadas. Vai haver. Deus dá o melhor, mas a escolha vai ser sempre nossa. A escolha não é fazer o que os seus líderes falam somente. Não é fazer o que Isaías falou, o que Jeremias falou. A escolha será sempre fazer aquilo que Deus está falando através desse, daquele outro, do Beltrano, do Ciclano. O erro é olhar para Isaías, o erro é olhar para Jeremias, o erro é olhar para o líder, e não ver que aquelas pessoas são fontes de profecias de Deus nos tempos que estão correndo nas gerações. Então a inteligência está além do que você faz, além do que você fala, além do que você aprende na terra. A inteligência está o que você entende nas regiões celestiais. Não existe um cristão, não houve antes, tanto não houve que olha o que o povo fazia. Né? Agora, aqui antes, lá em Isaías, ele falava que são poucas as pessoas que estavam ali, diante de Deus, mas havia uns poucos. Sempre há os remanescentes. Entendeu? Mas a diferença está em realmente nós entendermos que sejam poucos, mas que sejam poucos que aprendam na terra, mas que assimilem das regiões celestiais, porque só aprender aqui e não assimilar lá é desgraça. E só aprender lá e não aprender aqui, ficar também negando as coisas que tem que aprender aqui também, é falta de impulso para o teu ministério, para o teu chamado como pessoas que se diz crente, pessoas que se diz filhos do Deus vivo. É forte. Esse negócio de ler profeta Isaías, Jeremias, deixa a gente meio... Você viu que vai mudando, vai engrossando. Você vai engrossando. E, na verdade, quando a gente fala assim, na verdade, a gente traz tudo pra gente, né? Uhum. Então, assim,
a gente fica desesperado, na verdade, como Isaías, como Jeremias, né? É um desespero, né? Amém. Vamos parar que amanhã tem mais. Deus abençoe Deus você, abençoe, gente. Tchau.